Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez reunidos, a cada um no seu lar, e você aí participando deste culto que oferecemos ao Senhor, nesse domingo, dia 17 de maio de 2020. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar. Quero convidar você a dar um tempo para fazer este culto, oferecer este culto a Deus, que preparamos com todo coração, com toda a alma e em oração para abençoar a sua vida e glorificar o nome do Senhor. Nós continuamos vivendo um tempo difícil, alguns dos nossos irmãos estão enfermos e os irmãos estão sabendo disso, nós estamos orando por eles, mas Deus tem provido as suas necessidades, Deus tem abençoado também a nossa igreja com as doações. Temos podido ajudar muitas famílias, nosso celeiro está abastecido e nós glorificamos a Deus. Agora, guarde um tempo aí para adorar ao Senhor juntos e sermos edificados. Irmãos, vamos orar. Eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia que tu nos concede. Queremos te agradecer pelo seu grande amor, pela tua fidelidade, pela tua graça, e pela tua misericórdia que nos acompanha dia após dia. Neste momento, queremos te adorar por tudo que tu és e também por tudo que tem feito por nós e em nós. Apesar de todas as dificuldades e transtornos que estamos passando, temos sentido o teu cuidado, o teu amor, consolo e a tua paz, que, como diz a tua palavra, excede a todo entendimento humano. Grande é o teu santo nome, nome que está acima de todo nome. Não há nenhum outro Deus além de ti, Senhor. A nossa esperança e força estão colocadas em ti. Ajuda-nos a cada dia a descansar na tua palavra e entender que nada foge do teu conhecimento. E se estamos passando por tudo isso, é porque assim foi do teu desejo e querer. Continua nos abençoando, protegendo e guardando-nos de todo o mal. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. É isso que te pedimos e te adoramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Olá, amados irmãos. Convido a todos para juntos fazermos a leitura bíblica que se encontra em Salmo 142. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho que na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então, os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor. Glorificarão o teu nome e dirão, só tu és santo. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Invoca-me no dia da angústia e eu te responderei, eu te livrarei. E tu me glorificarás. Salmo 50:15. Aleluia! E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Glórias ao teu nome, Senhor, Deus soberano, Rei sobre toda a terra. Amém. Deus bendito, Pai amado, nosso guia e protetor. Agradecemos, ó Deus, o teu cuidado a cada instante de nossas vidas e reconhecemos que não merecemos, mas é por causa da tua bondade, da tua misericórdia para conosco. E por causa desse teu amor, pedimos, ó Deus, que continues nos ajudando na caminhada. Principalmente nesses dias e nesse tempo, derrame teu consolo aos enlutados ou entristecidos, renove a esperança aos desacreditados, fortifica os enfraquecidos, restaura o que foi quebrado ou perdido. Senhor nosso Deus, nós dependemos de ti. És o único que dirige e governa o universo e que cuida e continuará cuidando dos nossos dias, das nossas vidas e das nossas famílias. E por isso nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Aleluia, aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
adorar e bendizer. Tu és o Senhor da nossa vida, a ti toda glória. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder dos teus braços, oh Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Meus irmãos, vamos à meditação deste culto, que tem como tema Lições do Vaso de Barro, baseada no belo versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Na versão NVI, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E na versão Almeida, Revista e Atualizada, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meus irmãos, na antiguidade, os vasos de barro, em suas variadas formas e utilidades, eram também usados para guardar e conservar importantes documentos, como de propriedade, testamentos, manuscritos. Nos vasos de barro, eles eram conservados da umidade, da luminosidade e de se deteriorarem com o tempo. Nesses vasos também se colocavam bens valiosos das pessoas, como pedras e metais preciosos. Os vasos com o tesouro costumavam ser enterrados em um lugar onde só o dono sabia, para evitar roubo. Muitos faziam isso ao viajarem por longo tempo ou por terem que fugir por um tempo de guerra. Às vezes não voltavam porque morriam durante a viagem e o vaso com o tesouro ficavam perdidos. Neste versículo, Paulo usa a imagem do vaso de barro para ilustrar as duas partes da nossa natureza humana, a parte barro e a parte tesouro. A parte barro é o nosso corpo terreno. A parte de tesouro, que está dentro deste vaso, representa a nossa vida espiritual e, para os cristãos, representa todas as bênçãos que os salvos recebem de Deus. E a ideia que o versículo quer passar é que o tesouro para nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, é o próprio Jesus. A nossa vida com Deus, a nossa salvação, o Espírito Santo que habita em nós e o conhecimento da vontade de Deus que recebemos pela Bíblia, a sua palavra. Esse é o nosso tesouro e esse tesouro inclui também pertencermos à família e o povo de Deus, termos sido lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e da certeza que estamos no caminho do céu e não do inferno, do caminho da vida eterna e não na morte eterna. Mas e o vaso? Bom, este vaso dito de barro
é para ilustrar o nosso corpo, a morada temporária que Deus nos deu. Este vaso de barro, que é a nossa estrutura humana. Por sermos vasos de barro, nunca devemos nos esquecer do que isto significa e das lições que essa condição quer nos ensinar. Primeiro, a lição da humildade. O vaso de barro nos faz lembrar nossa frágil natureza. Somos também feitos de barro, um material nada nobre, insignificante e de pouquíssimo valor. Deus nos criou e nos moldou literalmente no barro, para nos ensinar a humildade. Em Jó 10:9, em sua profunda crise e sofrimento, ele vai se lamentar com Deus, dizendo: ó Deus, lembra-te de que do barro me moldaste, e agora simplesmente desejas triturar-me e devolver-me ao pó? Nossa origem é do barro. Já foi provado isso. Todos os 34 componentes químicos e minerais que se encontram no barro podem ser também encontrados em menor ou maior quantidade em nossos corpos, provando nossa origem barrítica. Meus irmãos, não somos homens e mulheres feitos de ferro ou de aço. Não somos inexpugnáveis, indestrutíveis ou infalíveis. Somos gente de carne e osso, que se debilita com o tempo, que quebra fácil, que chora, que tem medo, que se angustia, que sofre. Um vírus como a Covid-19 e outros invisíveis a olho nu nos derrubam e podem até nos matar. Nosso corpo é altamente vulnerável e suscetível a doenças e degenerações. Para que a arrogância, para que a vaidade, para que a soberba e a ostentação? Somos todos vasos de barro. Esta pandemia está pegando todo tipo de pessoa. Não escolhe classe social, gêneros, raça. Não poupa ricos, pobres, brancos, negros. Ela mostrou a todos que somos vasos de barro. Nenhum ser humano está livre deste vírus e de muitos outros vírus e bactérias destrutivos. A segunda lição que aprendemos da nossa condição de vaso de barro é a da misericórdia. Assim como sou vaso de barro, meus pais, irmãos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho também o são. Se tenho fragilidades e limitações e quero ser compreendido e ajudado, meu próximo também. Todos padecemos dos mesmos males e lutamos contra as mesmas misérias humanas. Novamente, no livro de Jó, capítulo 33, verso 6, há um diálogo em que um deles diz: sou igual a ti diante de Deus, também fui moldado em barro. Esse é o sentimento nosso para com o nosso próximo. Espero que esta pandemia desenvolva em nós, meus irmãos, o espírito de mais misericórdia, de compaixão, colocando-nos mais no lugar do outro e buscando sentir com o nosso coração a dor e o sofrimento do outro. O que está sofrendo poderia ser eu. Será que gostaríamos que os outros nos tratassem da mesma forma que os tratamos? Quando me falam que um colega do ministério caiu por fraqueza humana, eu recebo a notícia com tristeza, mas sempre digo a mim mesmo: podia ser você. Não o condene, vigie. É a misericórdia de Deus que vai nos tirar desta situação que estamos vivendo. Ainda que a humanidade mereça essa situação por seus pecados e distanciamento de Deus, mas a misericórdia de Deus ainda será maior e virá sobre nós. A terceira lição que aprendemos da nossa condição de vasos de barro é a da dependência.
Precisamos reconhecer, meus irmãos, nossas limitações e a nossa dependência uns dos outros, e principalmente a de Deus, o Criador. Já contei isso na igreja, em minha infância, com os meus 6 irmãos pequenos e danados em casa, inclusive eu. Nossa mãe lutava para preservar e manter inteiro um vaso para colocar flores que ela ganhara de casamento. Ela prometia um bom castigo para quem o quebrasse. Nós quebramos muitas coisas em casa com as nossas peraltices, mas o vaso da mamãe durou muitos anos. O temor que tínhamos do castigo dela nos mantinha distantes do vaso que ela cuidava. Aquele frágil vaso era totalmente dependente dela para se manter intacto. No caso dos filhos de Deus, a promessa é a mesma que Deus fez a Moisés para comunicar aos reclamadores israelitas que estavam em frente ao Mar Vermelho, e enquanto o exército de Faraó se aproximava, Deus mandou dizer a eles, por meio de Moisés, está em Êxodo capítulo 14, verso 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então essa certeza de que o Senhor peleja por nós deve nos fazer calar e descansar. Nessa epidemia, muitas pessoas que antes não davam a mínima para Deus, agora o estão buscando aflitivamente, querendo que Deus as guarde. Temerosas quanto à sua vida, estão buscando aquele que tem a vida delas e de seus queridos nas suas mãos, pois, como vasos de barro, estão em alto risco. Se afligem não somente porque querem viver mais, mas também porque não estão preparados para morrer ou para enfrentar o juízo divino, que será pior do que qualquer crise aguda do novo coronavírus. Viverem e que vierem a enfrentar, e que vão vir, que estas coisas virão para os perdidos. Tomara que esta busca, este temor do Senhor, permaneçam também depois da pandemia e tenha como consequência uma vida transformada. A quarta lição que aprendemos da nossa condição de vaso de barro é a da gratidão. O versículo base desta meditação diz: temos em nós um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, isto é, da glória, seja de Deus e não de nós ou de nossa parte. É a lição para reconhecermos a origem ou da nossa proteção, do nosso socorro e da nossa salvação. E essa origem é divina, é de Deus. Foi Deus quem nos moldou e nos deu esta casa temporária onde vivemos, o nosso corpo. Foi Ele quem nos criou, nos deu vida, inteligência, recursos e potencial criativo para cuidarmos do nosso vaso de barro. Ele também já preparou uma outra casa, feita agora de um material indestrutível, incontaminável, incorruptível, para durar eternamente, que será a habitação do tesouro que é a nossa vida, quando deixarmos este provisório corpo feito de barro. Reconheçamos que tudo que temos e somos vem de Deus, que tudo que fazemos ou falamos de bom, edificante, criativo, abençoador, não vem de vasos de barro, mas do tesouro que nos foi dado pelo Senhor, pelo Deus Criador, em nós, como seu Espírito Santo e a orientação dele. Temos sempre que reconhecer e agradecer, porque nada seríamos, nada abençoador realizaríamos, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus e os dons e habilidades que o Espírito de Deus nos dá. Quem acha que vasos de barro humanos serão os únicos responsáveis
pela descoberta da cura e salvar vidas nesta pandemia está enganado. A cura deste mal chegará no tempo que Deus achar conveniente e virá principalmente pela iluminação de Deus e não só pelo esforço dos vasos de barro. Ai de nós sem a excelência do poder de Deus. Um fato ilustra a importância de reconhecermos, nos ajuda a entender a importância de a gente confiar em Deus. É um episódio em que Deus mandou Gideão dispensar milhares de soldados e ficar apenas com 300 homens para enfrentar milhares de soldados inimigos, como lemos em Juízes capítulo 7, verso 2. Então o Senhor ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Deus então está dizendo, às vezes pensamos que os livramentos, a bênção do Senhor vem por nós, aliás, a bênção vem por nossa própria força ou por nossa própria capacidade e esforço, e muitas vezes ignoramos que elas vêm muito mais pelo cuidado e ação de Deus. A quinta e última lição, mas não esgotando todas as possíveis lições deste versículo, que aprendemos da nossa condição de vaso de barro, é a lição da responsabilidade. Mesmo que saibamos, irmãos, que somos de barro, limitados, frágeis e imperfeitos, ainda assim devemos buscar ser o melhor, mais apresentável e mais útil de barro que podemos ser, para dignificar o tesouro que é em nós. O vaso de barro que é a minha vida, com humildade, dependência de Deus e em gratidão, deve honrar o tesouro que está em mim, em você. Nossa vida tem que espelhar, refletir, mostrar o tesouro que Deus colocou em nós, por sua graça e bondade. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21, Paulo vai dizer: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Assim queremos ser, vasos de honra, santificados e úteis ao Senhor, para servi-lo no mundo e em nome de Jesus. Portanto, irmãos, aprendamos as 5 lições e vivenciemos estas lições do vaso de barro. Vivamos, primeiro, com humildade, segundo, com misericórdia, terceiro, na dependência de Deus, quarto, em gratidão e quinto, com responsabilidade, para sermos vasos de honra que agrade ao Senhor. Leio de novo o texto, versículo base. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora acompanhemos a Eliane Mendes cantando o cântico Ele é Deus. Podemos ser vasos de barro, frágeis, mas quem cuida de nós é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo
ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Espero que você tenha sido abençoado com este culto, que Deus tenha falado ao seu coração, e desejo a você uma semana muito abençoada, uma semana de saúde. Quero convidar você a se proteger, a se cuidar, e para que Deus possa também fazer a parte dele no que tange a vir ajudar a você e socorrê-lo. Eu quero terminar com a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus nosso Senhor e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com os irmãos e com todo o povo de Deus em toda a terra espalhado, agora e para sempre. Amém.